legal de ter uma certa idade, porque a gente terminou vivendo algumas coisas lá no momento passado, que é o reflexo de hoje. Eu conheci lá no passado um militante do movimento estudantil. Sujeito que vem de baixo, filho de trabalhadores pobres como eu. Não sei se tão pobre assim, mas classe média ascendente no período de ditadura militar, que estava lá na rua segurando bandeira, pedindo democratização, sem saber que o futuro reservava para ele delicados momentos, que naquele momento ele estava reivindicando melhores para o que poderia fazer, ser um agente de transformação. Foi militante do movimento estudantil, advogado dos pobres e dos não pobres assim, advogado que ocupou a Secretaria de Ressocialização Social para cuidar de presos, tentar mudar uma realidade. Porque quem são os presos quando a gente vai fazer a estratificação social? Pretos e pobres. E depois ele alcança um sonho que vários alagoanos, vários cidadãos brasileiros, aonde eu me incluo, a gente se sente nesse lugar, a gente vê que a gente pode o que quiser, tendo propósito, firmeza, princípios democráticos. E eu estou falando hoje com o presidente da Comissão de Direitos Humanos, é uma comissão que ele conhece bem e profundamente, do Tribunal de Justiça de Alagoas. E num momento que nós acabamos agora no dia 8 de ver, um ataque à democracia. Eu estou falando de Tutimés Airá, uma pessoa que eu tenho uma honra de entrevistar nesse momento. O senhor lembra daqueles anos 80, do início dos anos 80, do estudante Tutimés Airá? Ah, lembro muito, né? Qual era o sonho daquele tempo? E lembro assim com muita saudade, né? Mas também com muito gosto, né? Porque nós somos militantes na origem do movimento estudantil, né? E o movimento estudantil foi uma escola, né? Uma grande escola, né? De enorme aprendizado, né? Para toda uma geração, né? Ali o senhor pôde ver as classes sociais? E aprendeu a fazer política, não é? E aprendeu a tentar transformar civilizadamente o mundo, não é? Porque eu digo sempre, a democracia, Arnaldo, ela é mais do que um sistema de governo, né? Ela é um modo de vida, né? Não existe. Primeiro, eu nem agradeci por o senhor estar aqui. É uma honra estar entrevistando o senhor hoje aqui. E num momento a honra é minha. Delicado. Saiba disso. Nós trocamos, um diz que é fã do outro. Mas porque eu conheço a sua história, um pouco da sua história. Um pouco, porque quem mais conhece é o senhor mesmo, né? Mas o advogado, depois naquela época você era estudante, né? Que você saía para as passeatas, junto com o Ricardo Coelho, também estudante. E junto com alguns jornalistas, da qual a gente estava ali infiltrado, segurando bandeiras, pedindo a redemocratização do país. Aquele tempo, aquele estudante de direito, qual era o sonho? O sonho de todo e qualquer jovem, né? Daquela idade, né? Sonhar com uma vida digna, mas não era um sonho individual, percebe? Era um sonho. Era alguma coisa que a gente sonhava junto, porque a gente imaginava, e acho que em boa medida a gente construiu isso, não é? Sim. A gente imaginava, sonhava com um país melhor, né? Um país inclusivo, né? Solidário, empático, né? Um país que olhasse para os pobres, né? Recentemente nós tivemos Pelé, que faleceu, e ele falava exatamente disso, pensar nas criancinhas daquele momento, que são os adultos hoje que estão passando uma perreia bem grande. E aí isso se transforma em advogado. Como foi esse tempo de direito, do exercício do direito para o senhor? Eu fiz direito em 1980, entrei em janeiro de 80 na Universidade Federal. A minha turma foi a última de 4 anos, saí em dezembro de 83, não é? E aí passei
até 86, 87, advogando propriamente e militando politicamente. O senhor sempre foi um Que militante aí político. foi a época do surgimento do PT, né? Que eu me filiei desde cedo ao PT e logo depois eu me transformei em defensor público, né? Fiz o concurso e fui defensor público. Entrei também para a universidade na condição de professor e desde lá até agora continuo fazendo, né? Evidentemente que de uma outra forma, mas continuo fazendo a minha militância, né? O senhor foi secretário também de ressocialização. Eu acho que foi uma das missões mais difíceis da sua vida, porque ser secretário de um sistema prisional, né, de um sistema que ainda não conseguiu dar respostas, como foi esse momento para o senhor? Foi talvez o momento mais desafiador, né, da minha vida, né? Porque eu aceitei a tarefa do então governador Ronaldo Lessa e nós éramos muito românticos, né? Que fez parte também das passeatas. Né? Exato. Nós éramos uma equipe de jovens disposta a transformar uma realidade muito difícil, né, de ser transformada, né? E continua. Exatamente. E continua porque é uma luta cotidiana de quem eventualmente assume a gestão do sistema prisional, né? Mas o propósito sempre foi um propósito humanizador e transformador, né? Você conseguiu fazer algumas coisas que você imaginava? Eu até estava comentando isso ontem, foi anteontem. Eu acho que a gente ousou muito romanticamente a transformar, né? Não tivemos muito tempo para isso. A minha gestão foi de 1 ano e 4 meses à frente do sistema prisional, mas acho que a gente deixou uma semente, viu, Arnaldo? Uma semente que, de alguma forma, deu frutos. Porque, por exemplo, quando a gente chega hoje no sistema prisional e encontra lá o centro ressocializador da capital, sim, que é uma unidade para os presos que querem trabalhar, o preso começa de manhã e vai até a noite, e gera renda trabalhando e estudando, gerando renda para si e para a família, né? Aquilo, na verdade, nós plantamos lá atrás, né? Foi uma semente que se colheu, né? De toda forma, Arnaldo, eu acho que valeu a pena. Valeu a pena os desafios, valeu a pena até os mal-entendidos. Com né? certeza. Não é verdade? Valeu a pena a ingenuidade, não é? O nosso romantismo, não é? Porque eu acho que... Porque nós aprendemos muito, nós apanhamos bastante, né? Porque é um sistema difícil, Exato, né? Nós apanhamos bastante, tinha muito... nós não tínhamos ainda capacidade de desenvolver um sistema de inteligência, de modo a se antecipar... Não havia tecnologia, aos problemas, não é? De modo que era tudo muito tenso, muito intenso, não é? Cotidianamente era um desafio permanente, né? Uma escola. Uma equipe, toda ela muito jovem, toda ela muito sonhadora, mas, assim, uma equipe que marcou, né? Hoje são grandes profissionais, né? Sim. Que fizeram parte dessa equipe e que hoje se destacam, né, na sociedade brasileira até, né? O 5º Constitucional da OAB, eu acho um sistema interessante, porque ele promove esses guerreiros, tipo Tutimés e outros tantos, né? Nós tivemos um presidente do Supremo Tribunal de Justiça, né? Superior Tribunal de Justiça, TJ, que saiu do 5º Constitucional da OAB. Nós temos um desembargador, Tutimés, né? Que saiu do 5º Constitucional da OAB. O 5º é uma grande invenção. Eu posso dizer isso, porque ele permite que os julgamentos aconteçam com um olhar plural. Que tem uma vaga dali. A formação dos desembargadores egressos da carreira de juiz é uma.
A formação dos desembargadores que vem da carreira dos advogados é outra. E do Ministério Público? E do Ministério Público, enfim. Isso permite que os tribunais se oxigenem, permitem uma pluralidade, olhares diferentes. E que conheçam a rua, e né? que conheçam a realidade com um olhar único, né? De quem viveu o outro lado do balcão. Sim. Não é? Isso é absolutamente importante. Não é? E o quinto tem efetivamente ajudado muito os tribunais. Eu, por exemplo, cheguei ao Tribunal de Justiça por conta do quinto, né? Disputei uma eleição, né? Que foi uma eleição, a primeira eleição direta, eu fiquei em primeiro lugar, depois eu fui para a lista do tribunal, fui o terceiro colocado, e a lista de 3 foi para o então governador da época, governador Teotônio Vilela, que me escolheu, né? E desde então estou lá. O senhor foi bem recebido, assim, porque eu fico achando interessante, né? A corte, quando recebe o escolhido, como é que vocês chegam assim? É bem recebido? Normal? Foi recebido de forma cortês. Porque o senhor vem de uma militância sabidamente de esquerda, que o senhor nunca escondeu isso de ninguém. Eu era visto, naturalmente, com uma certa desconfiança inicial, né? Porque eu tinha uma tradição de esquerda, né? Ou tem? Tenho e mantenho, né? Mas o tribunal, eu diria que ele me acolheu bem, porque eu sei conviver, né, com os diferentes. Né? Isso é democracia. Eu fui talhado na escola democrática da vida, né? Sim. Então eu sei conviver com os diferentes, sei respeitar diferenças, sem que jamais tenha aberto mão dos meus pensamentos, das minhas perspectivas, do meu olhar sobre o mundo e sobre as pessoas, né? O senhor chega lá e é como o Ministério Público para algumas pessoas. O Ministério Público é a porta que a Constituição deu para o cidadão. Tutimés, dentro da Corte de Justiça, da Suprema Corte de Justiça de Alagoas, é nós, cidadão, lá. Assim eu me sinto. O senhor percebe isso na população em relação ao senhor? Percebo. Eu percebo e assim, é que me alimenta, Arnaldo. Os movimentos sociais, sem terra, sem teto. Eu tenho plena consciência do papel que eu desempenho. Então, eu sou, na verdade, a porta da instituição aberta para as pessoas, né? Até por uma questão de temperamento. Sim. Né? Então, eu faço questão de acolhê-los, ou de acolhê-las, né? De recebê-las fraternalmente. Meu gabinete é um gabinete extremamente aberto, extremamente democrático. Né? Eu passo o dia todinho recebendo as pessoas. O que me chama a atenção... resolvendo os problemas, tentando ajudar. E sei que isso é muito importante para elas, entende? Muito importante. O que me chama a atenção é que o senhor sempre... Acho que não sei se foi querendo ou não, mas o senhor sempre teve próximo à causa das minorias e dos direitos dessa minoria, dos direitos humanos. Continua assim? Continuo e cada vez mais convicto. E tentando usar do poder, veja bem, eu costumo dizer que o poder só vale a pena se for para fazer bem as pessoas, né? Então, eu tento usar do poder, do cargo que ocupo, exatamente para ampliar o espaço de direito das pessoas, né? Quando assumiu o governo Renan Filho, havia uma grande expectativa, porque havia uma grande promessa de campanha, né? E uma delas era a reforma agrária. O senhor abraçou imediatamente essa causa. Havia uma perspectiva de que terras improdutivas ou de usinas falidas poderiam ser usadas, que o devedor pagaria com a terra e o governo entraria com seus projetos de reforma agrária e o Tribunal de Justiça iria dar o arcabouço legal. O que foi que deu errado? Veja, Arnaldo, eu acho que nós obtivemos algumas vitórias, né? Uma parte, por exemplo, das terras de Guaxuma,
e uma grande parte das terras de Lajinha acabaram na mão dos trabalhadores rurais sem terra. Assim como... Mas não estão legalizadas ainda. Era preciso fazer alguma coisa mais, digamos, mais consistente. Era preciso ousar um pouco mais, né? Fazer realmente um enorme projeto de reforma agrária, botar aquilo para produzir muito e produzir bem. Mas, evidentemente, que nós tivemos algumas dificuldades. Eu, por exemplo, perdi a direção do processo judicial que estava inicialmente comigo, saiu da minha relatoria. Então, a partir daí, nós tivemos algumas dificuldades. Mas, de toda forma, como eu disse, uma parte dessa propriedade foi acessada pelas pessoas que trabalham nela, e trabalham muito, e trabalham bem. Poderiam até, Arnaldo, trabalhar melhor. Sim. Né? Num projeto mais amplo, mais consistente de reforma agrária. E o governador, inclusive, acenou nesse caminho. A gente estava caminhando muito bem, mas nós tivemos algumas dificuldades na articulação. O poder econômico ainda é muito forte, né? Nós tivemos algumas dificuldades na articulação desse projeto, porque haveria de ser um projeto ambicioso e ter uma gestão absolutamente profissional disso. Sim. Né? E na hora H as coisas não caminharam como a gente esperava que caminhassem. Agora teve... Embora nós tivéssemos alguns avanços importantes. Agora teve uma situação que hoje tem sido a porta da cidadania das mulheres agredidas. Eu acho que esse é uma grande obra do senhor, que é a Casa da Mulher. Da Casa da Mulher. Nós temos uma em Maceió, né? Já temos algumas outras? Ou se pensa o tribunal, esse projeto? Como é que o senhor avalia esse projeto da Casa da Mulher? Esse projeto eu acho que foi talvez o mais importante dos projetos que a gente lançou quando a gente ocupou a presidência do tribunal. Porque é um espaço onde a gente congrega no mesmo lugar toda uma rede de atendimento às mulheres, né? Tira ela daquele ciclo da violência. Então, nós temos o juizado, né? Junto do juizado, nós temos um abrigo. Junto do abrigo, nós temos um serviço de atendimento psicossocial, inclusive com encaminhamento para empregos. Quer dizer, dá uma outra realidade. Exatamente. Então, a mulher chega lá e ela tem a seu serviço um leque muito grande coisa que ela nunca teve, de atuação do Estado na sua proteção. Esse leque, ele é muito importante porque a violência contra a mulher é uma violência especialíssima, né? Porque ela tem características que fazem com que ela seja uma violência diferente das outras. Ela está dentro de casa. Ela ocorre num espaço doméstico e ela é praticada exatamente por quem tinha o dever de proteger. Né? O que foi que impressionou? Quando o senhor abraçou essa causa... Então, ela ocorre no silêncio. É a dor no silêncio, como diz o meu colega Zé Miranda. É a dor no silêncio. Não é? Então, o primeiro passo é encorajar a mulher para que ela denuncie. Esse é o primeiro passo. Mas o segundo passo é o que é mais grave ainda, que é o seguinte: muito bem, denunciou, e agora? Vai fazer o quê? Sim. Né? Vai viver aonde? Por quê? Porque normalmente, como acontece muito nos estratos sociais menos afortunados, quase sempre o agressor é quem sustenta a casa. Para tirá-la desse ciclo? Exato. Então, muitas vezes, a mulher se vê numa opção, e é uma opção terrível, né? Se eu denunciar, eu posso escapar da violência. Mas, bom, também posso
passar necessidade. A casa muda isso? A casa tenta mudar e está conseguindo fazer isso, né? Porque o grande desafio é romper a dependência econômica. Como é que você rompe a dependência econômica? Só tem um jeito, né? Botando a mulher, ensinando a mulher um ofício, não é? E abrindo a partir daí as portas do mundo para ela. Do outro modo, outra forma, não há caminho possível, né? Então, muitas vezes a mulher escolhe por ficar apanhando mesmo. Afe Maria. Chega a fazer mal para a gente. Porque ela não tem para onde ir. Desembargador. Nem aprendeu muita coisa. Não tem como sobreviver. Desembargador, é o seguinte, ele já me avisou lá que eu tenho 5 minutos. Eu quero já deixar de antemão que eu vou dar uma folga para o senhor, mas eu vou convidá-lo para o senhor voltar aqui novamente para contar mais desses projetos. Dá um prazer. Mas eu quero aproveitar esses 5 minutos que me restam, porque é muito raro a gente ter uma posição clara do homem que julga, do homem que vai julgar, do homem que viveu aqueles momentos difíceis lá na frente, que foi advogado, que passou por uma secretaria de ressocialização, viu as mazelas, quis mudar. Um homem que está na luta pela defesa dos direitos da mulher e vê o que aconteceu no dia 8 de março em Brasília. O que o senhor sentiu? Eu fiquei, como todo brasileiro de bom senso, eu fiquei indignado, né? O que aconteceu em Brasília ontem foi definitivamente muito grave, né? Desde que eu me entendo como gente ou como agente político, eu nunca vi um negócio daquele. Né? Lá atrás nós tivemos muitas mortes e não houve isso. Não. Naquele nível de brutalidade, de estupidez, de ignorância, né? De mau caratismo político, né? Naquele nível eu nunca vi, né? Então a gente se entristece, mas ao mesmo tempo, Arnaldo, a gente se fortalece porque a democracia é forte. Porque a gente, com um episódio daquele, é que a gente percebe o quanto a nossa luta é importante, não é? A militância. Exato, o quanto foi importante, por exemplo, a nossa resistência democrática lá atrás. E a nossa resistência democrática hoje. Quer dizer, uma situação como aquela de ontem reafirma as nossas convicções. O TRE já se manifestou. A importância dessas convicções democráticas. Né? A justiça... Todas estão se manifestando pela democracia. E aí, veja... a posição, por exemplo, que o Supremo tem hoje, o Supremo Tribunal Federal, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, para mim funciona como um alento, um orgulho, porque muitas vezes a gente, nessa caminhada toda, a gente se sente um pouco só lá dentro, né? Mas quando a gente vê... A solidão do poder. Quando a gente vê a posição de um ministro como Alexandre Moraes, não é? Gilmar Mendes, Barroso, a gente se orgulha, né, de fazer parte dessa estrutura, né? O que não dá mais? Ditadura nunca mais? Não dá mais tolerar ou conviver com episódios como aquele de ontem. Eu espero que a resposta seja uma resposta dura, à altura da resposta que tem que ser dada. Gente, esse é Tutmés, ele vai voltar. Eu também vou. Eu estou como você. Acabou. Mas ele vai voltar, eu garanto, eu prometo. Muito obrigado. Eu que agradeço.